Boa noite, amigos do Ser Luz. Eu agradeço imensamente a oportunidade de estar aqui mais uma vez com vocês e para refletir sobre um tema muito interessante do capítulo 16 do Evangelho, Não se pode servir a Deus e a Mamon, dos itens 1 a 5. Nós vamos ver que esse capítulo, já iniciando aí com esses itens 1 a 5, são 4 palestras diferentes. A salvação dos ricos, o item 1. Preservar-se da avareza, o 2 e o 3. Jesus em casa de Zaqueu, 4. E parábola do mal rico, o 5. Então, nesses 5 itens, nós temos 4 palestras distintas que nós poderíamos falar sobre isso, assim, nesses 30 minutos, ou quase 30 minutos, de uma forma bem aprofundada. Mas como foi destacado para a gente iniciar o capítulo desses 5 itens, nós escolhemos um das 4 parábolas possíveis aqui, das 4 palestras possíveis aqui, para concentrar o significado das outras nela só, e escolhemos Jesus em casa de Zaqueu. E nós vamos ver por quê e vamos entender. Muito bem. No livro Boa Nova, da psicografia de Chico Xavier, foi escrito por Humberto de Campos, espírito, ele conta lá no capítulo 23 a história de Zaqueu, da passagem de Zaqueu, intitulada O Servo Bom. Humberto de Campos conta que os apóstolos, né, estavam assim muito aferrados à letra, aos ensinamentos, né? Não tinha assim nenhum jogo de cintura, e eles colocaram assim no entendimento deles, pela convivência com Jesus, que a riqueza era algo condenável, né? Além de tudo, eles tinham as tradições lá que diziam que as pessoas que eram ricas, que lidavam com dinheiro, eram pessoas ruins, pessoas mal vistas pela sociedade. Então, tudo que eles faziam, inclusive, Tadeu era de opinião que as pessoas precisavam dar tudo que eles tinham aos necessitados, que para viver eles só precisavam de uma túnica e uma sandália, mais nada. E que aquelas outras pessoas que precisassem, eles deveriam distribuir tudo que tinham. E assim também Filipe, muito aferrado à letra, Pedro, com toda aquela intransigência dele, né? Eles estavam ainda aprendendo com Jesus, mais com os exemplos do que com as palavras. E a gente sabe que para todos esses comentários deles, em algum momento Jesus acharia a oportunidade de dar a lição. Então, eles foram, passou-se o tempo, né? Dessas pequenas discussões e controvérsias foram acontecendo, e chegou o dia em que Jesus ia se ausentar da Galileia, ia pela estrada, caminhando para alguns lugares, para a sua ida definitiva a Jerusalém, porque estava chegando o final da sua passagem sobre a terra, e ele tinha noção de tudo isso, né? De passagem por Jericó, aliás, as pessoas que moravam em Jericó sabiam que Jesus ia passar por ali, e estavam, assim, muito ansiosas, outras curiosas, todo mundo queria saber quem era aquele Messias que fazia todas aquelas coisas, que era tão querido por todos e que fazia milagres, né? Essa coisa toda, todo mundo muito curioso. E dentre eles existia um homem em Jericó muito rico, abastado mesmo, de nome Zaqueu. Ele era um publicano. O que é um publicano? É aquele que coleta os impostos. Ele sabia do renome do Messias e no seu íntimo ele tinha muita vontade de conhecer o Messias. Alguma coisa dentro dele mexia muito com essa curiosidade, ele queria saber quem era esse Messias. Ele era um chefe muito prestigioso na sua cidade, era um homem rico e enérgico, mas ele era muito pequenininho. Então, quando ele saiu para as ruas para acompanhar Jesus, ele percebeu que estava tudo apinhado de gente, e que ele, baixinho, por mais que ele pulasse, ele não ia ver Jesus passando. Então, o que ele fez? Ele achou uma árvore e subiu nessa árvore, e ao subir nessa árvore, ele teve uma vista privilegiada. Ele ficou ali, então, observando as pessoas que passavam, né? E lá vinha Jesus e o coração dele começou a saltar, quando de repente ele percebe que Jesus para ao seu lado, se dirige à árvore e diz: Zaqueu, desce dessa árvore, porque necessito de tua hospitalidade, de tua companhia. Presta atenção que até pelo nome ele chamou. Zaqueu, desce da árvore.
Olha só que coisa interessante. Então, Zaqueu desceu feliz demais, já falou para os seus servos irem tomando as providências, arrumar a casa, preparar a refeição, porque naquela noite Jesus iria pousar em sua casa com os discípulos. E foi de braço dado com Jesus, conversando sobre muitas coisas, né? Chegaram à casa de Zaqueu, toda a comitiva entrou ali e Zaqueu mandou servir uma refeição muito leve. Conversavam, obviamente, sobre a Boa Nova, sobre os ensinamentos, sobre as doutrinas de Jesus. Mas os discípulos, num burburinho, muito a contragosto, estavam ali naquela casa. Como eles tinham aquelas ideias aferradas de que as riquezas tornavam as pessoas mal vistas, né? Eles não queriam estar ali na casa de Zaqueu. E se perguntavam por que Jesus estava dando tanta confiança àquele homem rico. Ele não era uma pessoa condenada, ele não era uma pessoa de má vida. E assim as coisas aconteceram. E Zaqueu, muito feliz, sem prestar atenção a nada disso, falava para Jesus: Senhor, é verdade que eu tenho sido observado como um homem de vida reprovável, porque coleto impostos, porque tenho uma grande fortuna. Mas desde muitos anos eu venho procurando empregar o dinheiro de modo que represente benefícios para todos aqueles que me rodeiam na vida. Compreendendo que aqui em Jericó havia muitos pais de família sem trabalho, eu organizei múltiplos serviços de criação de animais e de cultivo permanente de terra. Essas famílias aí tinham do que sobreviver, e a fama desses trabalhos correu tanto que até de Jerusalém as pessoas mais humildes e sem emprego vêm para cá para poder ter participação numa tarefa dessa, né? Poder ser empregado nesses serviços que eu criei. Jesus disse: abençoado seja o teu esforço. Com isso, Zaqueu ficou entusiasmado, ganhou novas forças e continuou a falar: os servos da minha casa nunca me encontraram sem a sincera disposição de servi-los. Regozijo-me contigo, Zaqueu, disse o Messias, porque todos nós somos servos do nosso Pai. O publicano, que tantas vezes fora injustamente acusado, ridicularizado, reprimido, né? Experimentou uma satisfação tão grande com aquela palavra, que extasiado, assim, entusiasmado mesmo, ele tomou as mãos de Jesus e disse: Senhor, é tão profunda a minha alegria com isso que está acontecendo na minha casa hoje, que eu repartirei hoje mesmo com todos os necessitados a metade dos meus bens. E se em alguma coisa eu tenho prejudicado alguém, eu pagarei e indenizarei quadruplicadamente. Vejam só o poder transformador daquela visita na mente de Zaqueu. Ele estava muito feliz. E se aproveitando assim, de uma saída de Zaqueu para tomar algumas providências, os discípulos, muito contrariados, né, e sem entender o que acontecia, começaram a perguntar para Jesus: por que tamanha aprovação a um rico mesquinho? As riquezas não eram condenadas pelo Evangelho? Por que não se hospedar em uma casa humilde, mas, ao contrário, ficar naquela vivenda suntuosa em contraposição aos ensinos de humildade? Poderia alguém servir a Deus e ao mundo de pecados? Por que Jesus dava tanta atenção àquele homem? E Jesus deixou que eles fizessem todas as perguntas, todos os comentários, que eles desabafassem as suas mágoas. Finalmente, quando cessou o inquérito, né, Jesus disse: amigos, acreditais porventura que o Evangelho tenha vindo ao mundo para transformar todos os homens em miseráveis mendigos? Qual a esmola maior? A que socorre as necessidades de um dia ou a que adota providências para a vida inteira? Na vida, a gente encontra muitas pessoas assim. Vem alguém fazendo um pedido, querem se ver livre, já dão ali uma moeda e saem de perto. Ouvem falar de campanhas, disso, daquilo, e já diz que aquilo ali é uma forma de ganhar dinheiro fácil e que aquele dinheiro vai ser desviado. Não acredito, que não ajuda em nada. São usurários por natureza, né? E que não acreditam que o bem disseminado angaria muitas energias e muita proteção para a nossa vida.
E Jesus falou assim, fazendo isso aos seus servos e aos seus auxiliares, a continuação de sua própria família está assegurada. Estes últimos sabem empregar o sagrado depósito de Deus e não seus mordomos fiéis à face do mundo. Os apóstolos ouviram aquilo assim, de uma forma que eles nunca tinham pensado antes, né? O dinheiro não era uma coisa ruim. Aliás, se eles pensassem bem, eles queriam que as pessoas distribuíssem tudo que tinham. O que eles iam fazer com aquilo? Benefício para os outros com os bens materiais. Então, não existia tanta ruindade assim naqueles bens materiais. Acontece que eles precisavam ser bem usados, eles precisavam ser bem administrados, né? E Jesus, naquele dia, fez o culto do Evangelho no Lar que ele fazia todos os dias e que começou na casa de Simão Pedro, na casa de Zaqueu, que ficou muito feliz. E naquele dia mesmo ele contou a parábola dos talentos. Daquele que tinha um talento ficou com medo de perder e enterrou, aquele que tinha 2 multiplicou por 4 e ficou com 4, e aquele que tinha 5 multiplicou por 5, para quando o Senhor viesse poder entregar. Então, aquele que tinha um talento, por menor que seja a nossa condição, em vez de ficar com medo de viver o que a vida nos oferece, as oportunidades, a gente precisa multiplicar aquelas oportunidades. Então, aquele talento que ficou enterrado não tinha valor algum, porque ele não tinha serventia para nada nem para ninguém. E foi com essas palavras, né, que ao encerrar a parábola dos talentos, Jesus disse: Bem-aventurado sejas tu, servo bom e fiel, dirigindo-se a Zaqueu pela vida que ele levava. Essa história é muito interessante e eu achei que todos os outros itens, a salvação dos ricos, a avareza e o mal rico, a parábola do rico e Lázaro, caberiam perfeitamente dentro da história de Jesus e Zaqueu. Então a gente se pergunta, afinal de contas, né? Quem era Zaqueu? A gente quase muito pouco ouviu falar de Zaqueu nos evangelhos, não houve muitas coisas, a não ser essa passagem. Então, são em livros agora da doutrina espírita, livros de Ivone Pereira, livros do Divaldo, né? E um outro livro que está esgotado, que nós citamos ele aqui, vocês vão ver qual que foram contadas mais particularidades da vida de Zaqueu. Então, Zaqueu continuou seguindo Jesus. Isso está lá num conto intitulado Reino de Deus, no livro Ressurreição e Vida, psicografado por Ivone Pereira. São relatos do espírito Leon Tolstói. Então, o que Zaqueu diz lá? Não, eu não abandonei jamais Jesus, desde aquele dia em que ele passou por Jericó. Eu o segui, e o pouco que ainda Jesus viveu, depois disso, ele teve-me em suas pegadas para ouvi-lo e admirá-lo. Quando Jesus morreu, Zaqueu então procura a Casa do Caminho, que foi fundada, né, por Simão Pedro e Felipe, porque ele queria ajudar, queria fazer algum benefício, ele tinha recursos que poderiam ajudar, mas os discípulos, nenhum deles sequer deu atenção a Zaqueu. Considerava uma pessoa insignificante, mas apesar de terem aprendido a lição de Jesus, eles ainda tinham muito que aprender. A passagem de Jesus estava muito recente e eles ainda iam aprender muito, né, para poder entender o significado daqueles ensinamentos. Então, o que Zaqueu fez quando ele não foi acolhido pela Casa do Caminho? Ele se recolheu, mas não desistiu. E nessas andanças dele, ele conheceu Paulo. Um dia ele viu Paulo falando do encontro dele com Jesus às portas de Damasco. E se aquilo ali foi capaz de redimir Paulo, se foi a redenção de Paulo, contribuiu muito, grandemente, para a definitiva estabilidade da doutrina espírita no coração de Zaqueu. Da doutrina espírita, desculpe, da doutrina do mestre, no coração de Zaqueu. Porque daquele dia em diante, tudo se modificou na vida dele. Ele não deixou de seguir Paulo, né? E como eles haviam sido rejeitados, eles se identificaram ali. Zaqueu rejeitado pela sociedade em que ele vivia, e Saulo também. Saulo mudou o nome para Paulo. Como o apóstolo Mateus, que era Levi, cobrador de impostos,
para se desvincular daquela figura, passou o nome dele para Mateus. Então, Levi era o Mateus, Saulo virou Saulo, e Zaqueu virou Matias, que é considerado o 13º discípulo. Serviu na casa do caminho e depois de pouco tempo ele foi para Cesareia de Filipe, né? E lá ele, como uma nova criatura do Cristo, né? Ele surgiu como esse novo discípulo e foi distribuir os bens que ele tinha, repartir, compartilhar com as pessoas os necessitados desse local, que ficava ao norte do Mar da Galileia. Ele iniciou a sua atividade, levou toda a sua fortuna e deixou aquela vida de falso que ele tinha atrás. Ele deixou o necessário para a sua família viver e se jogou no mundo, né? Como Matias, levando a doutrina de Jesus para as pessoas, levando os ensinamentos do mestre e também os recursos de que as pessoas precisavam para a sua sobrevivência, o agasalho, o alimento, o remédio, na sua casa de benefícios que ele fundou e onde ele ajudou muitas pessoas. Dali ele vai para a Etiópia. Aliás, a Casa dos Benefícios era na Etiópia, onde ele ajudou muitas pessoas. Ele era realmente um missionário. Ele viveu entre os núbios muito tempo e, como ele ajudava muitas dessas pessoas, ele foi martirizado no incêndio que a Casa dos Benefícios pegou fogo e ele morreu dentro da casa. Depois ele viveu em Ostia como irmão Parmênio, Celso V e Celso Varro, do romance Ave Cristo, né, psicografado por Chico e escrito por Emmanuel, são dois também discípulos seguidores de Jesus, de encarnações muito próximas, uma da outra, uma era o pai, outra era o filho, e são a mesma personagem, Zaqueu, né? E no último quartel do século XIX, o que é o último quartel? Quartel é dividir em 4. Então, nos últimos 25 anos do século XIX, volta à Terra, renascido no Brasil, Bezerra de Menezes, aquele Zaqueu do tempo de Jesus, né? E só depois de tantos séculos, já no Rio de Janeiro, como presidente da Federação Espírita, é que ele consegue ressurgir da sua casa de benefícios, local onde ele pôde ajudar muitas pessoas. Então, isso tudo, olha, como eu falei para vocês, esse que fala aqui do Matias está no livro O Caso do Apóstolo Matias, o 13º Apóstolo, que é o capítulo, de Jorge Damas Martins. Só que esse livro está esgotado, não se acha mais para comprar. E essas descrições aqui estão no livro Primícias do Reino, de Amélia Rodrigues, psicografado por Divaldo Franco. Então, nós vemos que a figura ilustre de Bezerra de Menezes, já à época de Zaqueu, e depois como todos os outros personagens em que ele se vestiu ou se travestiu em encarnações diferentes, ele sempre foi aquela pessoa que procurou seguir os ensinamentos de Jesus. Ele tinha, na época de Zaqueu, aquele coração ansioso por essas revelações e não titubeou, não duvidou em seguir Jesus. E o que fez até hoje, o que faz até hoje na espiritualidade, o nosso querido e amado Bezerra de Menezes, que é o patrono aqui da Casa dos Serrios. Afinal, lá no item 1, nós temos a salvação dos ricos. Com isso tudo, os ricos se salvam? Com essa experiência de Zaqueu, o que nós podemos deduzir? Vamos buscar lá em Emmanuel, no livro A Religião dos Espíritos, no capítulo 7, a mensagem intitulada Ao Redor do Dinheiro, em que ele diz que se a riqueza entesourada sem o lucro de todos pode gerar o colapso do progresso. Porque se ela vai ficando na mão de um só e aquilo não reverte em benefícios para a sociedade em que ele vive, nenhuma obra de crescimento, de renovação, de evolução, de progresso daquela comunidade vai ser levada a efeito. O centavo movimentado ao impulso da caridade é o avivamento do amor na terra. Então, quantas pessoas a gente vê hoje aí que investem em projetos sociais, que investem em estudos de vacinas, de remédios, pessoas ricas que aplicam o seu dinheiro nisso daí para incentivar o progresso das sociedades, o progresso tecnológico, o progresso na saúde, o progresso na alimentação, na cultura, no estudo.
né? São canais riquíssimos de desenvolvimento de uma sociedade. Então, é o centavo movimentado ao impulso da caridade. Por transformar-se a cada minuto no remédio. Então, por que é o avivamento do amor? Porque ele se transforma a cada minuto no remédio ao enfermo necessitado, no livro renovador das vítimas do desânimo, no teto endereçado aos que vagueiam sem rumo e na gota de leite que tonifica o corpo subnutrido da criancinha sem lar. Olha aqui essas campanhas do Ser Luz, o que a gente tem visto? Não há um mês em que não se consiga doações, que se amealhem recursos e que essa campanha não possa ser feita. Cada vez mais as pessoas estão se enfronhando nisso daí. E aquele que não pode dar, dá o seu trabalho, as suas horas, para ir lá fazer as cestas básicas, ensacar aqueles alimentos, para preparar as marmitas, os marmitex que são distribuídos. Quanto amor está sendo movimentado nesses centavos que são distribuídos. Se a gente pensar num só é pouco, mas se pensar em todos, é uma grande quantidade que tem minorado a fome, a necessidade das pessoas, principalmente nesse tempo de pandemia, não é? Emmanuel ainda continua finalizando a mensagem desse livro. Assim, pois, compreendamos com a segurança da lógica e com a harmonia da sensatez que, em verdade, não se pode servir a Deus e a Mamon, mas que é nossa obrigação das mais simples colocar Mamon a serviço de Deus. Ora, Mamon aqui é o dinheiro, é aquele que fechado num cofre forte, num cofrinho qualquer, daquelas moedas, não serve a nada nem a ninguém. Mas se movimentado, né, serve às obras do nosso Pai. É Mamon a serviço de Deus e não Deus a serviço de Mamon. E aí a gente vê que os ricos têm salvação, desde que eles se desapeguem desses bens materiais, desde que eles, usando aquilo que a vida lhes ofereceu para aquela vivência, eles possam também compartilhá-las com as pessoas que privam da sua convivência. E a avareza? O que Emmanuel tem a nos dizer no livro Vinha de Luz sobre a avareza? A mensagem se intitula Avareza. Ele diz que não basta saber pedir, nem basta a habilidade e a eficiência em conquistar. É preciso adquirir no clima do Cristo, espalhando os benefícios da posse temporária para que a própria existência não constitua obstáculo à paz e à alegria dos outros. Se nós guardamos só para nós, se nós amontoamos recursos, a nossa vida vai ser obstáculo à vida da outra pessoa. Uma pessoa que trabalha na sua casa, na minha casa, na casa de algum de nós, está trabalhando dignamente, ganhando o seu dinheiro para o sustento da sua família, mas de repente passa por uma necessidade. Se eu tenho em quantidade maior, porque posso até pagar um salário para aquela pessoa, ou eu aumento o salário daquela pessoa, ou eu viabilizo algum recurso com que ela possa resolver um problema de saúde, uma dívida que pode ser quitada de um momento de urgência, né? Uma casa que caiu num temporal, que pode se fazer um mutirão e construir casas. Aqui em Goiânia, muitos anos atrás, uma turma que é aqui do Ser Luz com a Derli, né? Hoje está aqui no Ser Luz, essas pessoas se juntavam e faziam mutirões, arrecadavam recursos e faziam casas para pessoas. Houve até o caso de uma casa que foi incendiada, né? E o morador perdeu tudo, mas não perdeu a vida nem os seus familiares. Então, eles se juntaram e reconstruíram uma casa para esse senhor, que hoje é muito feliz e deve ser muito grato a essas pessoas que, para ele, hoje são anônimas, com quem ele não teve mais nenhuma ligação, mas que sobreviveu à intempérie daquela vida pela capacidade de solidariedade daquelas pessoas, que não, além de irem atrás do recurso e tirar do seu também para fazer, deram a outros a oportunidade de se desapegar dos bens materiais. Sobre a avareza ainda, Emmanuel nos diz que a vida do homem não consiste na abundância daquilo que possui, mas na abundância dos benefícios que esparge e semeia, atendendo aos desígnios do Supremo Senhor. Quando a gente divide o que tem, não é ficar na indigência, como Jesus disse, que o Evangelho não veio para transformar as pessoas em mendigos e pedintes, mas para ensiná-las a compartilhar aquilo que lhes sobra com os outros.
Então, quando a gente distribui esses benefícios, além de se sentir muito feliz como Zaqueu, né, a gente também faz a felicidade de outras pessoas. E sobre o mal rico, qual é a história do mal rico? Era um rico que jantava um jantar alto, uma mesa abundante com seus familiares, e na porta da sua casa existia um mendigo chamado Lázaro, que mal tinha o que comer, que não conseguia nem ficar de pé de fraqueza, e só tinha um cachorro ali ao seu lado, lambendo as suas feridas. Ele não poderia fazer um prato e levar ali para o Lázaro, um copo d'água, uma tigela de água e levar ali para ele, encaminhar alguém que pudesse curar as suas feridas, mas não, ele só deixava ali para Lázaro as pequenas migalhas que Lázaro ainda compartilhava com seu cachorro. E um dia, quando ele passou de volta para o mundo espiritual, ele viu que Lázaro estava na felicidade da vida eterna, porque havia passado os seus sofrimentos, que eram necessários para ele, sem lamuriar e ainda dividindo o pouco que tinha com seu cachorrinho. E ele, que era rico, que não dividia nada com ninguém, que só sabia usufruir, estava no sofrimento. E ele pedia que se ajudasse os seus familiares, contando, né, a eles, pedia a visita que ele recebeu lá do anjo, né, que contasse aos seus familiares, e que foi dito a ele que não, que se tudo era ensinado aqui, na vida do homem na terra, e ele esperava morrer para aprender, os seus que estavam aqui também não iriam escutá-lo, como ele não escutou. Então, o que Emmanuel ainda também nos diz no livro Pão Nosso sobre essa passagem? Está lá na mensagem 116, intitulada Ouçamos. Inúmeras pessoas se aproximam das fontes de revelação espiritual. Entretanto, não conseguem a libertação dos laços egoísticos, de modo que vejam e ouçam qual lhes convém aos interesses essenciais. Amanhã eu faço, amanhã eu dou, amanhã eu ouço. E vou juntando, porque eu tenho amor àquele bem material e não, acho que ele é só meu, que não pode ser compartilhado. Então, eu vou sempre adiando para amanhã aquilo que eu poderia fazer, aquilo que eu acho que é essencial para mim, sem olhar para o outro, quando tem muita coisa que está me sobrando. O que ele diz ainda? Que o mundo está repleto de mensagens e emissários que falam sobre isso, há milênios, desde Jesus, e após Jesus, tantos outros que vieram falando sobre a caridade, falando sobre o amor, falando sobre a solidariedade, o compartilhamento, o acolhimento, tantas mensagens maravilhosas, não é? Mas o grande problema, entretanto, não está em requisitar-se a verdade para atender ao círculo exclusivista de cada criatura, ou seja, não adianta acreditar nisso, dizer que é verdade e fazer aquilo só no seu círculo exclusivo. Só faço isso para o meu filho, para o meu pai, para a minha irmã, às vezes nem para o irmão, mas faz para a família. E os outros que não compartilham do seu círculo particular, do seu círculo reduzido, sequer lhe ouvem a voz ou a mão estendida. Mas o que a gente tem que fazer quando, saindo desse círculo exclusivista, a deliberação de cada homem quanto a caminhar com o próprio valor na direção das realidades externas? O que significa isso? Significa que eu sou um espírito em circunstâncias essas aqui na Terra que me pedem e me chamam a viver bem e a fazer o bem. Eu tenho o meu valor e esse valor intrínseco espiritual precisa ser movimentado também. Eu não sou avaro nem sempre, não só dos bens materiais, mas muitas vezes eu sou avaro da minha inteligência, eu sou avaro da minha solicitude, do amor que eu sou capaz de sentir, das iniciativas que a minha inteligência é capaz de criar a benefício das outras pessoas, ou do impulso solidário, de caridade que às vezes me assalta, mas que eu tranco ele dentro de mim rapidinho para não dispor daquilo que erradamente eu acho que é meu e eu tenho medo de perder, como o homem que escondeu seu único talento sobre a terra, né? Aquilo tudo é um bem temporário, vai passar. Então eu tenho que saber bem usar e direcionar isso nas realidades eternas, que é a devolução espiritual do espírito para a caridade. Diante dessas três passagens, aonde nós vamos encontrar aqui na finalização do nosso conversa de hoje, de Zaqueu a Bezerra de Menezes? Como foi a caminhada? Será que se enquadra nesses três itens? Quando a gente vê lá na salvação dos ricos,
Zaqueu movimentou o centavo ao impulso da caridade, avivando o amor na terra. E assim, todas as vezes que ele retornou ao orbe terrestre, até Bezerra de Menezes, ele continuou fazendo isso com todo o recurso que vinha às suas mãos. Então, ele colocou Mamon a serviço de Deus. E sobre a avareza? Ele adquiriu no clima do Cristo, espalhando os benefícios da posse temporária. Ou seja, ele sabia que aquilo ele recebia ao nascer e que no dia que ele voltasse ao mundo espiritual, todo aquele patrimônio que foi colocado em suas mãos para a sua vida na terra seria devolvido ao verdadeiro dono, que o repartiria a outras pessoas. Então, tudo que ele adquiriu foi no clima do Cristo, e ser no clima do Cristo é ser no clima do amor e da caridade. Sua vida sempre consistiu, então, na abundância dos benefícios que espargiu e semeou, e não daquilo que ele reduziu a nada, guardando avaramente em seu coração. Ele distribuiu, semeou, espargiu benefícios, semeou bondade, e com isso ele fez a sua vida melhor. Ele libertou-se dos laços egoísticos, o rico e Lázaro. Ele aprendeu a compartilhar tudo que ele tinha, principalmente aquilo que estava ali sobrando. E se aquilo que não estava sobrando, mas que ele não precisava, ele compartilhou também. Bezerra de Menezes tirava a última moeda do bolso, que ele ia pegar o bonde para voltar para casa, muitas vezes chovendo, e dava a mãe necessitada, a um pai de família que às vezes precisava comprar um leite, e voltava a pé para casa. Porque ele tinha uma casa onde morar. Quando ele chegasse em sua casa, ele tinha um leitinho quente esperando, uma cama confortável para dormir. Então, aquele centavo que ele ia usar no bonde, ele movimentava sob o impulso da caridade, para que aquelas pessoas vivessem melhor. Ele caminhou, então, com o próprio valor na direção das realidades eternas. De Zaqueu a Bezerra de Menezes, em cada passagem dele sobre a terra, como Quinto Celso, Quinto Varro, irmão Parmênio, Zaqueu ou Matias, Bezerra de Menezes, ele teve sempre o valor adquirido como espírito, a bagagem espiritual dele foi toda colocada a benefício e à direção das realidades eternas. Então, nós vemos que a passagem de Zaqueu e Jesus sintetiza também as outras passagens, porque exemplifica a salvação dos ricos, a libertação da avareza e dos sentimentos de egoísmo. Essa lição, então, esses itens de 1 a 5, são o ensino, este ensino é a proclamação da lei de caridade, cuja execução é imprescindível para todos, os que se abrigam sob o seu palio santo, como para aqueles que fogem a seus generosos convites. Uns para aprimorar o que fazem e continuarem fazendo a caridade, outros para que saiam de si mesmos e abram seus corações para o bem de todos, para fazer o bem, para a realidade eterna, como espírito, que é isso que nós precisamos e devemos aprender com todas essas últimas sequências de situações difíceis que a sociedade tem vivido como um todo. Nós vamos encontrar essa observação dita por Cairbar Schutel no livro Parábolas e Ensinos de Jesus, no título Parábola do Rico e Lázaro. E é assim que, diante de todo esse ensinamento, convidados que somos a esse banquete celestial, de entendermos no ensinamento de Jesus a razão de ser de nossas vidas, eu deixo aqui o meu agradecimento e desejo que a semana de todos vocês seja envolvida em muita luz, muita paz, muita serenidade, e que todos fiquem na paz do Senhor. Muito obrigada a todos.